Agora é oficial, Zubeldia não dirige mais o São Paulo e no vídeo de hoje do canal do Nicola te trago detalhes do acordo entre o Tricolor e Hernan Crespo. Quero falar também sobre um péssimo negócio no Corinthians com prejuízo milionário. Já o Palmeiras foi alvo de elogios até dos organizadores do Super Mundial. Já no Flamengo, Felipe Luiz impressionando a imprensa espanhola. Preciso te atualizar sobre as últimas do Vasco. Tem novidade importante no Cruzeiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo contando que ainda não fui liberado para dar mais detalhes a respeito de um grupo que teremos muito em breve com dicas, análises e sugestões. Mas já dá para contar para vocês que recentemente conseguimos fazer uma odd de 45 bater. E é isso que você pode imaginar e esperar do grupo que está sendo criado à minha disposição, meu grupo para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica legal para você já começar a aproveitar as grandes oportunidades e super odds que vão aparecer nesse grupo para você não perder espaço e chance. Já pega o link que está na descrição desse vídeo para fazer seu cadastro, beleza? Bom, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a justiça. Deixa eu começar falando sobre Juan Pablo Vojvoda. Ele vai ficar no Fortaleza, o Lion se pronunciou nessa segunda-feira, informando que o argentino cumprirá seu contrato até o fim da temporada de 2025. Já o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, admitiu que vai mesclar jogadores ao longo da Copa do Mundo de Clubes. Alguns dos titulares importantes, como o Enzo, jogador da seleção argentina, não começaram como titular no confronto contra o Los Angeles FC nessa segunda-feira. Bora contar também que a justiça espanhola condenou 4 torcedores à prisão por crimes de ódio e ameaças contra Vinícius Júnior. Você vai lembrar de episódios tristes, como por exemplo quando enforcaram um boneco, fazendo referência ao atacante brasileiro. Para completar o giro de notícias, contar que Alex Cabeça, que já foi técnico da base do São Paulo e fez sucesso como meio atacante do Cruzeiro e do Palmeiras, deve ser anunciado muito em breve como novo técnico do Operário de Ponta Grossa, equipe que disputa a segunda divisão do futebol brasileiro. Bora de notícia exclusiva no Cruzeiro, quero contar que uma pessoa muito próxima a Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, ouviu do próprio Pedro que não vai faltar dinheiro para investimento no Cruzeiro enquanto ele for dono do clube. E esse recado, inclusive, já foi passado para os filhos do Pedro e para toda a família. Pedro Lourenço disse algo como, já sei que futebol dá prejuízo, não estou preocupado com isso. Pelo menos 200 milhões de reais por ano serão aportados para ajudar nas contas do clube, tudo para que o Cruzeiro volte a ser competitivo e ganhando títulos como em outros tempos. Épocas de vacas magras mais recentes, com o Cruzeiro sendo rebaixado, ficando 3 temporadas na Série B, coisa aos pouquinhos parece mudar, especialmente depois de investimentos pesados na contratação de atletas. Por falar em contratação, a Raposa deve ter pelo menos 3 reforços na janela de julho. O Cruzeiro está tentando atender aos pedidos do técnico Leonardo Jardim em relação a Vitor Gabriel, negócio dos mais complicados, especialmente porque o Internacional já avançou na compra de 50% dos direitos junto ao Sport, operação de 2 milhões de reais, mas o Colorado pede 64 milhões de reais para fazer negócio com o jogador. Hora de falar sobre o Vasco com atualizações importantes. Na manhã dessa terça-feira, Admar Lopes, novo executivo de futebol do Vasco, é aguardado no Rio de Janeiro para iniciar seu trabalho em loco. Embora desde a semana passada ele já estivesse super envolvido no dia a dia do clube e fazendo coisas por telefone. Primeira missão do Admar vai ser encontrar reforços. E a preocupação se dá exatamente do meio para frente, posição de meio-campistas e também atacantes. Existe a impressão e a compreensão de que o Vasco precisa melhorar o seu sistema ofensivo. A saída do Payet garante uma enorme economia, cerca de 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e impostos, e essa grana deve ser utilizada para a aquisição de pelo menos mais 2 jogadores, especialmente atletas de graça. Fernando Diniz vai ter parte importante nesse processo de escolha dos jogadores e vai caber ao Admar encontrar e negociar esses atletas no mercado. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, o Bayer Leverkusen chegou a ser cogitado
como alvo de um amistoso contra o Vasco, mas por falta de datas essa ideia está descartada. Cruz Maltino que pausa no melhor momento da temporada depois de uma vitória convincente contra o São Paulo por 3-1 em pleno Morumbis. Bora falar agora sobre Felipe Luiz, o técnico do Flamengo que estreia na Supercopa, na Copa do Mundo de Clubes na noite dessa segunda-feira, tem causado excelente impressão na imprensa espanhola. O jornal AS da Espanha chegou a fazer uma matéria enchendo a bola do comandante do Flamengo, um velho conhecido dos espanhóis por conta da sua passagem como lateral esquerdo, em especial do Atlético de Madrid. O jornal AS da Espanha faz o seguinte, reporta a seguinte informação: 3 títulos em menos de 30 jogos. Esse é o técnico Felipe Luiz, que inspira o Flamengo. Na matéria, o AS chega a lembrar que o Felipe Luiz chegou a ter mais títulos do que derrotas enquanto treinador rubro-negro, e ele também fala de uma série de benfeitorias garantidas desde a contratação do Felipe Luiz, que veio das categorias de base e tem causado enorme boa impressão. A matéria ainda cita que o Felipe Luiz pode ser, num futuro não tão distante, técnico da seleção brasileira em substituição a Carlo Ancelotti. É para tudo isso? Você vê o Felipe Luiz com esse enorme potencial? Dá para imaginá-lo treinando clubes europeus? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que impressionou até os organizadores da Copa do Mundo de Clubes. O motivo? Seus torcedores. Segundo as primeiras impressões, cerca de 35 mil dos 43 mil torcedores que estiveram para assistir ao empate do Palmeiras contra o Porto nesse domingo, no MetLife Stadium, eram torcedores do Palmeiras enorme, esmagadora maioria de torcedores alviverdes. Dá para dizer, inclusive, que essa é a primeira grande invasão assistida no Super Mundial de Clubes, 35 mil palmeirenses. Não dá para dizer que todos eram do Brasil. Há uma grande concentração de palmeirenses que vivem nos Estados Unidos e também em países vizinhos que aproveitaram a oportunidade para assistir ao time, mas, de fato, Palmeiras chamou bastante atenção e representantes da Copa do Mundo, no caso da FIFA, chegaram a entrar em contato para parabenizar o Palmeiras por toda essa mobilização. Verdão que não conseguiu vencer na estreia, mas tem a mesma pontuação do Porto, do Al-Ahly do Egito e também do Inter Miami. Próxima partida do Palmeiras, super importante contra o Al-Ahly do Egito na quinta-feira. Há a necessidade de vencer, de preferência com bom saldo, para que o Palmeiras fique à frente do Porto no eventual disputa pela primeira colocação, tudo para fugir do PSG, ao que se imagina o líder do outro grupo. O Palmeiras cruza com o grupo do Botafogo, do PSG e do Atlético de Madrid. E para o Palmeiras seria importante ser primeiro para fugir do clube francês. Quem está acompanhando o vídeo desde o início vai lembrar que eu prometi deixar uma sugestão de aposta. Pois é, chegou a hora. Odd de 250. Isso só é possível e permitido graças a uma parceria que o meu grupo que está sendo criado tem com a Esportiva. Se o Flamengo for campeão da Copa do Mundo de Clubes, você pega uma odd de 250. Isso significa que se você apostar R$1, voltam 250. Se você apostar R$10, voltam R$2.500 e por aí vai. Só para vocês entenderem a enorme possibilidade que está sendo criada. Não é uma opção fácil, é difícil imaginar que qualquer time brasileiro seja campeão, mas eu acho que com essa odd de 250 vale o risco, né? Agradecer ao pessoal da Esportiva e também ao pessoal que está me ajudando na criação desse grupo, que promete voltar com várias grandes oportunidades. Para você aproveitar esse bilhete é super simples, link na descrição desse vídeo, clica, você já vai cair diretamente nesse bilhete na Esportiva, faz seu cadastro e vem se divertir com moderação e responsabilidade, lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Combinado? Agora sim, bora falar sobre o Corinthians e um péssimo negócio nas categorias de base, mais um, esse promovido por Claudinei Alves, que era braço direito do presidente Augusto Melo. Pois bem, Corinthians contratou um atacante uruguaio chamado Franco Delgado para as categorias de base e operação de R$630 mil. Não é comum gastar tudo isso por um atleta que venha para a base. Mas beleza, tudo bem, faz parte, então, enfim, mais um dos 87 jogadores contratados para o Sub-17 e Sub-20. Esse atacante está deixando o Corinthians via justiça. E a cobrança judicial é de mais R$600 mil. Ele alega que não recebeu o fundo de garantia por 7 meses, cobra também o 13º, além de todos os salários até o fim do contrato, que se encerraria em março de 2027.
Com uma observação importante, o Franco Delgado ganhava R$15 mil por mês no primeiro ano de contrato, esse salário subiu para R$20 mil a partir do segundo ano de contrato. Atacante que praticamente não jogou pelo Timão e pode chegar a um custo de R$1.200.000. E o Augusto Melo vive dizendo que só deu bons negócios ao Corinthians. Ele e Claudinei Alves precisam se explicar bastante. Eu já contei para vocês, inclusive, que a polícia, mesmo que investiga toda a operação Vai de Bet, segue analisando com carinho e cuidado operações feitas nas categorias de base, até porque existem uma série de suspeitas e eu prometo ficar de olho para deixar vocês bem informados, beleza? Bora fechar esse vídeo para falar sobre o São Paulo. Já havia contado para vocês no vídeo da noite desse domingo que Zubeldia estava com os dias contados e nessa segunda-feira deveria cair. Isso já é oficial. Zubeldia não é mais técnico do São Paulo. Pela manhã o Tricolor e o Zubeldia chegaram a um acordo de rescisão de contrato de forma amigável. O vínculo não existe mais e o São Paulo se livrou de um pagamento de R$3 milhões de multa. Mais do que isso, no vídeo da manhã dessa segunda-feira já havia cravado que Hernan Crespo era a bola da vez, a única opção. O São Paulo tinha inclusive tratativas avançadas depois de conversas durante o fim de semana. Já está tudo certo entre o Crespo e o São Paulo. Uma dívida que o Tricolor tinha com o Crespo desde sua passagem de 2021, ele chegou a conseguir uma condenação na FIFA contra o São Paulo em outubro de 22, condenação de R$2.700.000. Essa grana também foi resolvida e será paga de maneira diluída, parcelada através de luvas até o fim do contrato. São Paulo e Hernan Crespo chegaram a um acordo até dezembro de 2026, quando se encerra também o mandato do presidente Júlio Casares, chega para ter custos parecidos a de Luiz Zubeldia. Dentro do departamento de futebol, há quem tem a resistência em relação ao nome do Hernan Crespo, mas diante da dificuldade no mercado e da iminente vontade de saída do Zubeldia, optou-se por essa solução. Só para lembrar que desde que deixou o São Paulo, o Crespo conseguiu ser campeão da Champions Asiática à frente do Al Ain, time dos Emirados Árabes Unidos, que bateu nas quartas de final a poderosa equipe de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, e nas semifinais a poderosa equipe de Jorge Jesus, o Al Hilal. Só para completar, o Crespo que sempre disse para quem quisesse ouvir que tinha vontade de voltar para o São Paulo, especialmente para ter a oportunidade de terminar o trabalho que começou com o título do Campeonato Paulista da temporada de 2021, e a frustração dele na época foi de não ter conseguido dirigir o São Paulo com o Morumbi lotado. Na oportunidade, por conta da pandemia, jogos sem público, ele vai ter a chance de realizar esse desejo a partir da volta da pausa por conta do Super Mundial. E você gostou da troca? Zubeldia por Crespo? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surge notícia. Tchau!